Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sino de notificação, dê seu comentário, seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E seja muito bem-vindo à nossa família. E você que já é inscrito, você já sabe, né? Deixa o seu like aí, tá bom? Vamos então à mensagem de hoje, Gênesis capítulo de número 38 e o versículo, a partir do versículo de número 24. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Passado uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como uma prostituta e agora está grávida. Judá disse: tragam essa mulher para fora, a fim de ser queimada. Versículo de número 25. Quando a estavam tirando da sua casa, mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono dessas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Versículo de número 26. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois eu prometi casá-la com o meu filho Selá, mas não cumpri com a promessa. E nunca mais teve relações com ela. Queridos, eu quero refletir com você acerca desta palavra tão maravilhosa. Eu poderia pregar nesse texto sobre vários assuntos, vários temas. Nós poderíamos passar, quem sabe, até um ano refletindo acerca deste capítulo 38 de Gênesis. Judá, ele nos ensina aqui algo muito importante, que nós devemos ter cuidado com as nossas atitudes e devemos assumir os nossos erros e repará-los, não é? A Bíblia vai dizer que Judá, ele no capítulo 26, no versículo 26, melhor dizendo, do capítulo 38, ele reconhece o erro dele, né? Você pode ler o capítulo e você vai entender todo o contexto desta história, né? A Bíblia diz que Judá tinha 3 filhos. O mais velho era ele era tão perverso que o próprio Deus, o tirou do mundo. Você já entendeu o que eu quis dizer. E aí em seguida, Judá, ele manda Onã, suscitar descendentes para e Onã, ele faz exatamente o contrário, ele descumpre, aquilo que era um mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor, para aquela época. E aí também a Bíblia diz que o Senhor também você já entendeu, Existem palavras que a gente não pode usar aqui no YouTube para não diminuir o alcance do vídeo, E a Bíblia diz que ele, Judá, ele falou para Tamar: vá para a casa dos seus pais e espere que o meu filho Selá fique adulto, e quando isso acontecer, eu vou casá-lo com você, Só que a Bíblia diz que Judá, ele não cumpriu a promessa. Selá cresceu e Judá simplesmente não cumpriu por medo, de que o seu terceiro filho, que era Selá, também tivesse o mesmo fim dos dois, e Onã. E a Bíblia diz que um dia Tamar, ela ouviu dizer que o seu sogro ia para Tímina tosquear suas ovelhas. E o que ela fez? Ela se disfarçou de prostituta e ela então conseguiu enganar o seu sogro Judá. E a Bíblia diz que passaram 3 meses desse acontecimento, chegaram com Judá e disseram: olha, a sua nora não agiu correto, ela está grávida, hein? E aí Judá, ele mandou que a trouxessem a fim de que ela fosse queimada, porque naquela época acontecia exatamente isso. Só que Tamar, ela foi muito esperta, ela foi muito inteligente. E aqui eu trago uma reflexão para nós.
Jesus nos disse, lá no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo de número 16, Jesus disse, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tamar, ela foi esperta, né? Ela foi prudente quando ela decidiu levar o projeto dela adiante, né? O projeto que era exatamente enganar o seu sogro, né? E ela, quando Judá perguntou quanto ela cobrava, ela pediu algumas garantias. E se não fosse isso, Tamar certamente ela não teria como provar, né, que Judá estava errado. E aí Judá então manda buscar a sua nora. E a Bíblia diz que quando estavam tirando ela de casa, ela mandou dizer ao sogro, né, que quem tinha engravidado ela era exatamente o dono das coisas que ela tinha pego de Judá como garantia de que ele a pagaria, né? E aí a Bíblia diz que quando Judá ele reconhece as coisas, ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que Tamar, ela tinha mais razão do que ele. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que às vezes nós procuramos culpados para os nossos erros. Muitas vezes nós não reconhecemos quando erramos, né? Foi assim com Adão, quando Deus chamou Adão, né? Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo de número 8. É isso mesmo. A Bíblia diz que Adão, ele falou, quando Deus falou, Adão, onde tu estás? Ele, eu estava nu, por isso me escondi. Aí o Senhor falou, mas Adão, quem te fez saber que tu estava nu? Aí ele disse, a mulher que tu me deste. Ele nem culpou a mulher de cara, ele culpou Deus, né? Então, irmãos, nós temos um grande problema de nós encontrarmos culpados para os nossos erros. Quantas pessoas deixam Jesus e falam assim, eu não estou mais na igreja, eu não congrego mais porque lá estava cheio de gente errada. Aqui na minha cidade eu nunca encontrei uma igreja que eu pudesse me encaixar, que eu pudesse congregar. Toda igreja está errada. Irmãos, quando você pensa isso, sabe o que você está mostrando? Que você não conhece a palavra de Deus. Está mostrando que você não conhece as Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, acerca do joio e do trigo. Jesus disse que um homem tinha uma plantação, durante a noite o inimigo veio e semeou uma erva ruim chamada joio. Quando as plantas cresceram, os empregados falaram, Senhor, o senhor não plantou só semente boa na sua terra? E por que? De onde surgiu esse joio? Eles foi um inimigo que plantou. E aí os empregados disseram, o senhor quer que nós arranquemos esse joio? Ele disse, não, deixem que o joio e o trigo cresçam juntos, porque eles são parecidos. E pode ser que quando vocês estiverem arrancando, vocês arranquem o trigo também. Então o que Jesus quis dizer? Jesus disse que dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. E esse negócio de dizer que não congrega porque na cidade procurou igrejas e não conseguiu encontrar nenhuma, meu irmão, você tem que pensar e refletir, né? Porque Jesus disse que dentro da igreja o joio cresceria e estaria junto com o trigo. Cabe a você ter o discernimento, cabe a você ter maturidade, cabe a você, né, fazer a sua parte, viver com Cristo, procurar ser fiel à palavra dele, não é? Sabendo que no dia do juízo o joio será arrancado, será queimado e o trigo será colocado no celeiro do Senhor. Então, eu vejo, né, e hoje está muito forte, né, esse movimento de pessoas que dizem que não congregam porque não conseguem encontrar uma igreja. Irmão, eu faço uma pergunta para você. Se você vive uma situação como essa, você é perfeito? Você se considera perfeito? Meu irmão, se você fosse perfeito, você já não estaria mais nesse mundo. Jesus já teria te levado. Jesus já teria te levado, né? Você já teria partido desse mundo. Então, nós vivemos em um mundo imperfeito, nós ainda somos imperfeitos e alcançaremos a perfeição com Cristo, né? E quando alcançarmos essa perfeição,
o Senhor certamente nos recolherá desse mundo. Esse é um ponto. Então nós não podemos colocar desculpas, né? Judá poderia muito bem, irmãos, não assumir o erro dele. Porque ninguém sabia do acontecimento entre ele e Tamar, a não ser o seu amigo Ira. Era seu amigo de confiança, seu amigo íntimo. Então ele poderia ter dito poderia falar para Judá, para Ira, né? Não fala nada para ninguém não, essa mulher vai ser queimada. Enfim, ele poderia não assumir o erro dele e ele poderia, né? Ele poderia cometer uma injustiça com Tamar. Mas não, o que ele fez? Ele reconheceu que estava errado. E não apenas reconheceu, né? Ele não cometeu a injustiça com Tamar. Ele poderia fazer isso. Porém, nós precisamos refletir acerca disso aqui. Nós podemos cometer injustiças, podemos cometer erros, e pessoas podem nunca saber de nada. Mas se nós não nos arrependermos, se nós não mudarmos, se nós não formos aos pés do Senhor e pedir perdão a Ele, meu irmão, no dia do juízo final, nós amargaremos, irmãos, certamente uma eternidade de muito sofrimento por conta de uma atitude que tivemos e não conseguimos reconhecer que erramos, não pedimos perdão ao Senhor e por isso nós seremos punidos. Então é importante nós refletirmos sobre isso. Reconheça o seu erro enquanto há tempo. Procure se consertar enquanto há tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Lá em Jó, capítulo de número 4, versículos 20 e 21, está escrito lá, e é muito importante esse texto, que nos leva a refletir acerca do amanhã. Eu sempre costumo dizer que o passado já foi, o amanhã é incerto, nós temos que nos preocupar com o nosso agora, o nosso presente, o nosso hoje. Não importa o que você fez no passado, meu irmão. Se você se arrependeu, se você mudou de vida, não importa o que você fez ontem. Se você mudou de vida, se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e não cometeu mais, não pecou mais, não falhou mais naquela área em que você pediu perdão ao Senhor, está tudo certo. Agora, se você não se arrepender, se você não mudar, e é importante nós entendermos que o arrependimento é mudança de vida. O arrependimento não é remorso. Remorso você chora, remorso você se entristece, mas arrependimento você muda. Né? Hoje está na moda as pessoas dizerem assim, eu sou evangélico, mas você olha para a pessoa e não vê mudança, né? Você olha para a pessoa, você não vê transformação. Né? Quantos artistas existem, né? Quantos famosos existem que dizem ser evangélicos, mas cantam para o mundo, né? Dançam para o mundo, né? Continuam levando suas vidas como antes, mas dizem que são evangélicos. Queridos, arrependimento, você muda. Né? Eu conheço o testemunho de irmãos que roubavam, né, galinha, roubavam animais. Então, tem uma tradição, né, no Nordeste. E eu conheci esses irmãos que durante o sábado de aleluia o pessoal sai aí roubando galinha, porco, né, para comer. E aí eles roubaram algumas galinhas da vizinhança. Só que eles se converteram. No que eles se converteram, sabe o que eles fizeram? Eles foram na feira, compraram galinha e saíram pedindo perdão às pessoas às quais eles tinham roubado e restituíram a essas pessoas. Isso é mudança. Isso é transformação. Isso mostra que de fato a pessoa conheceu Cristo, teve um encontro com Cristo. Quando nós olhamos para Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, nós vamos ver a conversão de Zaqueu, que quando ele se converte, ele muda, ele decide reparar os erros. Então, reflita sobre essa mensagem. Judá, ele poderia ter ficado calado, ele poderia ter cometido injustiça, ele poderia ter levado adiante o seu projeto, né, de queimar Tamar. Porém, ele reconheceu que o erro, que ela errou por causa dele. Ela cometeu, claro, irmão, a gente também, um erro não justifica o outro, não é?
A gente não pode dizer, mas eu errei porque o fulano errou. Eu fiz isso porque o fulano fez primeiro. Eu bati porque o fulano me bateu primeiro. O verdadeiro cristão, né, faz o que Jesus disse. Se bateram na tua face, dá outra. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele disse que um dia ele levou um tapa. Ele levou um tapa, só que ele era uma pessoa que não levava desaforo para casa. Só que quando a pessoa muda, irmãos, quando a pessoa conhece Cristo, é diferente. Ele disse que só baixou a cabeça, né? E ele disse que até pensou assim, irmão, bate aqui do outro lado. Queridos, o verdadeiro cristão, ele faz a diferença, né? Pedro e João, quando eles estavam lá no Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, o conselho todo reconheceu que Pedro e João, eles eram discípulos de Cristo. Porque eles eram analfabetos, considerados analfabetos, mas eles reconheceram que eles haviam estado com Cristo, eles eram discípulos de Cristo, por quê? Porque eles eram como Cristo. Então, se você é discípulo de Cristo, você é alguém que reconhece o seu erro. Você é alguém que, quando erra, reconhece e muda, né? Eu estava ouvindo, há uns dias atrás, um vídeo de uma moça, que ela, contando a história dela, né? Ela foi casada durante 9 anos e ela decidiu trair o esposo. Jogou o casamento fora, a família, destruiu a família, e quando ela reconheceu o erro que tentou reparar, era tarde demais. Irmãos, então, seja prudente, seja simples, ser simples, irmãos. Eu já ouvi alguém dizer assim, quando você for na minha casa, não olha a simplicidade, não, é simples. Irmãos, ser simples não significa dizer que você é humilde. Existem pessoas que são consideradas pobres financeiramente, que são mais arrogantes do que muitos ricos. E assim, né? E vice-versa. Então, ser simples, irmãos, não significa dizer que você é pobre, que você não tem dinheiro. Ser simples é exatamente você ser igual a Cristo. Jesus era simples e é simples. O Evangelho é simples. Os homens é quem complicam, irmãos, as coisas. Então reflita sobre isso. Siga este exemplo, né? O exemplo que Judá nos deu de reconhecer o seu erro e não cometer injustiça. Sabe que se nós agirmos o contrário do que Judá agiu, nós colheremos os frutos das nossas atitudes erradas. Reflita sobre isso e deixe que a palavra de Deus transforme a sua vida. Abra o seu coração e dê liberdade ao Espírito Santo, porque ele não é evasivo. Ele não vai mudar você se você não quiser. Ele não vai transformar você se você não quiser. Para o Espírito Santo nos mudar, nós temos que mostrar a ele que de fato nós nos arrependemos e queremos viver uma vida transformada, renovada em Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Fique com essa palavra, um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.